Começa hoje a busca por mais uma. Qual que é a edição, Prates? Você estava... 65. Edição 65. O Prates tem tudo na cabeça. É o Capitão América 2. Glória Eterna começa hoje. Jogos da primeira fase da Libertadores. Então, hoje, 21h30, já temos Puerto Cabello, tá certo? Correto? Isso. Puerto Cabello, da Venezuela, contra o Defensor do Uruguai. Graças a Deus? Não, porque você falou corretamente, né? Porque... Quando alguém fala defensor, eu general. Eu dou na cadeira. 3 cambalhotas. Eu talvez já tenha, então, causado alguma cambalhota, mas hoje não. também já Hoje eu tô falei Certinho, certo. Defensor. Defensor do Uruguai. Os violetas. A Aurora da Bolívia contra o Melgar do Peru. Esse jogo amanhã, quarta-feira, 9h30 da noite. E o Aucas, ou Alcas, Aucas do Equador contra o Nacional do Paraguai. Não, O Nacional querido. querido. O do Uruguai também, né? Também. Dois claro são que é. Não, é, queridos. que é Claro que é. um codinome, não é que o outro como não ele é seja. conhecido. Ele é conhecido como Nacional Querido. Ah, sim, claro. Por supuesto que sim. Então são esses os jogos aí, iniciando a Libertadores. Você falando do Defensor na Libertadores, me desculpe te interromper, Abel. Não, por Tá favor, interrompendo. por favor. Eu me lembro da grande campanha do Defensor na temporada de 2014, que tinha como grande revelação da equipe um menino chamado Georgian de Arrascaeta. Esse time foi até a semifinal, né, daquela Qual Libertadores. edição? 2014. 2014. 2014, um belo time, mas a grande estrela ali, iniciando a sua carreira, tinha sido campeão da Libertadores Sub-20, um ano antes, o time do Defensor. E aí, em 2014, fez uma grande campanha e ali apareceu De Arrascaeta para o Foi futebol. até as semifinais? Semifinal. Muito bem, Defensor. E aí de lá ele foi pro Cruzeiro, direto? De lá ele foi Isso. pro Cruzeiro, exatamente. Cruzeiro e Flamengo. E é um regulamento, né, Abel? Esse ano, assim como no ano passado, né, são 3 fases de mata-matas, até chegar à fase de grupos, né? Então a gente viu ali 6 times, 3 seguem, 3 vão ficar pelo caminho. Tem mais 13 na segunda fase. Segunda fase que já tem o Botafogo, já tem o Bragantino, Red Bull Bragantino. Na São segunda fase 16, são né? 16. Dos 16, 8 ficam para uma terceira fase. E aí sim, os 4 avançam para os grupos, e os 4 que ficarem na terceira fase vão para a Sul-Americana. E aí começa, sim, a fase de grupos de uma e de outra na... E quanto aos brasileiros desta fase preliminar de Libertadores, só um deles passará para a fase de grupo. Exato. Porque pelo sorteio, acabou que, caso eles passem pelos seus primeiros adversários, eles vão se encontrar nessa última fase antes da fase de grupos. Então, ou o Botafogo ou o Bragantino, um deles vai para a fase de grupos. Já que vocês... Ou nenhum Trouxeram. deles, né? A gente Não, pode não ativar seque, não seque, Não, por favor. Tô falando que Pode acontecer. Raro, mas acontece muito, como diria o outro. Já que vocês citaram Botafogo e Bragantino, vamos começar a nossa análise dos brasileiros com Botafogo e Bragantino, que buscam ambos o seu primeiro título na Libertadores da América. Olha aí, ó, em busca do primeiro título, e aí a gente tem a história. O Botafogo tem 6 participações. A melhor campanha foi quando chegou à semifinal. Em 63, foi eliminado pelo Peixe, não foi? Pelo Foi. Santos, de Pelé, Coutinho e companhia. E também chegou às semifinais em 1973. Última participação do Fogão, 2017. Chegou até as quartas de final no ano de 2000. Caiu para o campeão Grêmio, num jogo dificílimo na arena do Grêmio. Dificílimo, amarrado. E tinha saído naquela ocasião da fase preliminar do Botafogo. Exato. Fez uma grande Libertadores Jair em Ventura. 17, né? Eliminando em um grupo que tinha o Estudiantes, Botafogo passou, tinha o Nacional de Montevidéu. Era um bom time do Botafogo, né? Foi uma grande campanha. Bom trabalho do Jair Ventura, que continuou fazendo seus bons trabalhos, como, por exemplo, agora no Atlético Goianiense. Red Bull Bragantino, 2 participações, a primeira em 2022. Terminou em último no seu grupo. Em 2022, venceu apenas um jogo, o Red Bull Bragantino. O Bragantino que chegou à final do Campeonato Brasileiro de 1990 ou 91? 90, né? Brasileiro 91. 91, 90 foi campeão paulista. em 90, 91 foi brasileiro. Campeão paulista com Vanderlei Luxemburgo em 1990, chegou à final do Brasileiro de 91 com Carlos Alberto Parreira. Foi vista Sul-Americana em 2019, perdendo do Atlético Paranaense, gol do Nicão, em Montevidéu. E aí, amigos, o que podemos falar então? Vamos começar com o Botafogo, ainda com o trauma de tudo o que aconteceu no ano passado. Se você for analisar a
campanha do Botafogo no Brasileiro do ano passado e comparar com de muitos anos anteriores, poxa, foi espetacular. Mas se você analisar o que aconteceu, na verdade, que o Botafogo estava com o título brasileiro na mão e largou, e não ficou nem entre os 4, foi lamentável. Mas o Botafogo volta à Libertadores. E volta como? E volta sem ter saído do pesadelo. Exato. A hora do pesadelo continua, porque, Abel, você está lembrando da reta final do Campeonato Brasileiro. Olha pro estadual esse ano. Acontece a mesma coisa. O Botafogo abre 2-0, deixa os adversários empatar. Em Nova Iguaçu aconteceu isso no sábado. Aconteceu isso, tem acontecido. O Botafogo não está conseguindo segurar resultado contra os pequenos do Campeonato Carioca. Isso é preocupante. Mas o campeonato, ano passado foi assim, né? O Campeonato Carioca é uma pré-temporada e tal, só que é diferente. Esse ano o Botafogo tem que estar pronto ali na esquina. Ali na esquina já começa a participação do Botafogo na Libertadores, que eu acho que deveria ser uma prioridade para o clube. A única, assim, novidade grande, que deixou a torcida bem animada, foi a contratação do Luiz Henrique, que será apresentado em instantes. Exato. Isso traz um pouco de ânimo para a torcida, mas... não... Savarino também? Savarino chegou. Não, outros reforços chegaram, mas o Luiz Henrique foi aquele que mais... Porque foi a maior contratação do futebol brasileiro. Vai chegar o Damian Soares, mas o ambiente Getafe. permanece o mesmo, né? O problema não adianta você trazer um jogador e... Foram embora Adrielson e o Perry. Isso. Diga, A desculpe. dupla de zaga, né? Foi embora. Não adianta você trazer um jogador caro se o clima em que ele vai chegar é ruim. E o clima não tá bom. Mudar esse clima? Não tá na hora de colocar uma pá de cal em tudo que aconteceu? É difícil, Abel. É difícil. O sofrimento que o Botafogo passou ano passado é algo histórico. Uma torcida calejada, uma torcida, né, sempre sofreu muito, mas dessa vez tinha uma expectativa, criou, né, uma vantagem enorme no campeonato e viu aquele final de ano para sair dessa inércia aí. Esse início de ano não caminha na direção. Até aqui, não caminha na direção de solução do problema, não. Os problemas continuam iguais do ano passado, né? Do segundo turno do Campeonato Brasileiro. É um time que, num segundo tempo, perde muita concentração ao longo do jogo, abre vantagem e vê o outro time se aproximando. Então, tem algumas interrogações aí em cima do Thiago Nunes, do que ele vai poder conseguir melhorar nessa equipe coletivamente. Mas é o que o Eugênio falou, o ambiente para você mudar é muito difícil. E é psicólogo, é questão de motivação, alguma coisa tem que ser feita. O Botafogo não pode entrar na Libertadores correndo o risco de nem passar de fase. Eu falei Adrielson, o Coelho. Perry, Diego Costa também, que não tinha nem clima para continuar também, depois daquelas declarações ali no final do campeonato, né? De qualquer maneira, um Botafogo que tem que lamentar de já não estar direto na fase de grupos. Além de ter perdido o título, vai ter que disputar esses 2 mata-matas que já deixaram muita gente pelo caminho. Estou falando de brasileiros que ficaram pelo caminho. O Fluminense, atual campeão no ano retrasado, Caiu pro Olímpia. caiu pro Olímpia. Quem mais? O Corinthians já ficou nessa fase. Não, é São Paulo difícil. já ficou, não foi? Botafogo. Fortaleza, São Paulo ficou com o Tadjeri. São Paulo, o Fortaleza também no ano passado, não foi? E dessa vez é essa questão de enfrentar possivelmente o Bragantino, né? O primeiro adversário do Botafogo está indefinido ainda. Vai sair do duelo, que acontece amanhã, o primeiro jogo, né? Entre o Aurora da Bolívia e o Melgar do Peru. O Melgar é muito favorito. Tá? Muito favorito em relação ao Aurora. Desculpe, Aurora com altitude ou sem? Não, Cochabamba. Cochabamba tem um pouquinho, é 1.500 mais ou menos. Não, mas não é nada aqui. demais, né? E a Arequipa, onde joga o Melgar, tem um pouco mais, 2.300, se não me engano. Mas o Melgar é um time mais forte do que o Aurora, que entrou como quarto ali do futebol boliviano. Então a tendência é que seja o Melgar, mas é claro, é bom ficar de olho no jogo, até para conhecer mais a equipe e tal. E aí, passando pelo Melgar ou pelo Aurora, vai enfrentar o Bragantino, se o Bragantino passar pelo clube colombiano, Rio Negro Águilas Douradas, que vai... Um dos estreantes, né, Eugênio? Um dos estreantes vai enfrentar o Bragantino na segunda fase, né? São 3 fases preliminares, como a gente já falou. Na primeira não tem clube brasileiro, eles entram na segunda. E se cair nessa primeira fase, que é a segunda, né, que é a primeira para os brasileiros, não tem competição internacional para jogar.
Se cair na terceira, que é a última antes da fase de Passa pelo grupos, primeiro mata-mata. aí você ainda, se você é eliminado, no caso, por exemplo, se houver um Botafogo e Bragantino, o vencedor do confronto, Libertadores, perdedor, Sul-Americana. Agora, se cair na segunda fase, não. Aí, jogo internacional não tem. Foi o que aconteceu com Fortaleza no ano passado, não foi? Fortaleza foi para a Sul-Americana. Foi para a Sul-Americana e quase ganhou. Isso, foi vice-campeão. Em relação ao Botafogo e Bragantino, o Bragantino hoje está com um time mais pronto que o Botafogo, mas o Botafogo, para mim, tem uma perspectiva de ter um time melhor que o Bragantino. Acho que o Botafogo contratou bem, a gente vai ter de ver todo mundo quando puder jogar. Joga contra o Thiago Nunes agora, é exatamente isso. Gente boa chegou, mas ele tem que formar um time rápido para jogar Libertadores. Essa fase preliminar, ela é traiçoeira. Você começa a definir parte do ano já no mês de fevereiro, né, com poucos jogos do estadual. O Botafogo trouxe o Pablo, que deve ser um titular, um time que tem jogado com 3 zagueiros, mas o Pablo poucas vezes está treinando com esses companheiros, chegou há pouco tempo. Lateral direito, Damian Soares, é um lateral que tem 35 anos, saiu do Getafe, fez bons jogos por muito tempo na Espanha, mas vai chegar agora para jogar. Luiz Henrique é muito bom, mas vai chegar agora para jogar. Então o Botafogo vai formar o time ao longo do mata-mata da Libertadores, tentar formar um time. O Bragantino está com um time mais pronto. Acho que o Bragantino hoje tem um time mais confiável. O Botafogo vai ser um time melhor que o Bragantino. O desafio do Thiago Nunes me parece que é esse, né? A curto prazo, resolver e colocar gente boa para jogar e formar um time que passe pelo menos da Libertadores, no mata-mata, para depois pensar nos grupos e aí seguir em diante. Muito bem, esses dois times disputam a Libertadores pensando no seu primeiro título, né? Já Fluminense e Atlético Mineiro, os dois pensam no bicampeonato. Olha, em busca do bi. Histórico dos times brasileiros na Conmebol Libertadores. O Galo, 14 participações, a 4ª participação seguida. Uma final disputada, foi quando ganhou em 2013, e um título conquistado. 4ª participação seguida e 3 eliminações seguidas pro Palmeiras, não é isso? Do Atlético Mineiro? Sim. É, curioso, né? Fluminense tá com o Palmeiras entalado na garganta, o torcedor do Galo. Justo. Fluminense, 10 participações, a 4ª seguida, 2 finais disputadas. A primeira que era em 2009, é isso? 8 com a LDU. 2008, quando perdeu a final para a LDU nos pênaltis no Maracanã e ganhou a do ano passado. Atual campeão, aí tá ali, ó, e vice em 2009. Era só eu ter olhado para não errar e falar 2009. Atual campeão e porque você se confundiu. Em 2009, a final da Sul-Americana foi Fluminense e LDU. E também a LDU foi campeã no Maracanã. Daqui a pouco tem de novo Fluminense e LDU pela Recopa. Copa Sul-Americana, nos dias 22 e 29 do mês de fevereiro agora. De 2009, a final foi Cruzeiro Estudiantes, não foi isso? Da Libertadores, Da sim. Libertadores. Aquela virada dos Estudiantes dentro do Mineirão. Amigos, como chegam... Vamos falar primeiro do campeão, que estamos com imagens do campeão da Libertadores, que perdeu o Nino, né? Ganhou o Antônio Carlos. Ganhou muita gente. Ganhou muita gente boa. muita gente. Ganhou o Davi Terans. Mas do meio pra frente, né? Defensivamente ainda é uma interrogação em relação ao que esse time vai jogar. Agora, os reforços que chegam do meio pra frente é para gerar ainda mais qualidade e repertório para a equipe do Diniz. O Diniz, na temporada passada, ou ele ia da molecada ou ele ia dos mais experientes. Né? Agora ele tem um pouquinho mais de elenco ali para experiente. É Douglas Costa, não é isso? Douglas Costa, Renato Terans, Augusto e Terans. Renato Augusto, Gabriel Pires. Gabriel Pires. Bons reforços, na minha opinião, hein? Tecnicamente bons jogadores. Sim. Mas é aquela história, pensando no Diniz, que gosta do futebol lento, né? Troca de passes, aproximação, inversão de jogada e tal. Não é um time de correria, não é um time de tanta intensidade assim. Pensando nisso, são jogadores que se encaixam. Mas como tocou ali no ponto a Natália. Repito, falei que semana passada alguns torcedores não gostaram. Não houve reposição do mesmo nível para o Nino. O Nino era fundamental no Fluminense. Não veio o Antônio Carlos, com todo respeito. Não é um jogador que eu imagino possa substituir o Nino no mesmo nível. O Marlon também não é. E nem como jogou semana passada na estreia do time titular, o Thiago Santos. Não são opções. Lembrando que tem o Felipe Melo ali, que tem muita experiência e tudo, mas é um jogador já com mais de 40 anos. Para jogar numa zaga ao lado desse jogador, você precisa de uma referência. E o Nino era uma referência e ele não tem mais essa referência. É um problema de defesa para o Fluminense. Agora, do meio para frente, ele qualificou, porque ele não perdeu até aqui nenhum dos titulares. Então, o que ele fez, na verdade, foi trocar alguns reservas que estavam lá, como o Léo Fernandes, que foi para o Peñarol, e outros que saíram, que estavam ali, por jogadores mais qualificados, de mais nome.
como esses que a gente citou que chegaram. Então, em termos de elenco do meio para frente, cresceu. Mas a questão é atrás. Mas, de qualquer forma, começou muito bem o ano, uma bela atuação semana passada, mostrando que o time voltou de férias numa pegada muito forte. Tem uma expectativa positiva em relação ao Renato Augusto. É óbvio, ninguém tem dúvida quanto à qualidade técnica. Jogador de bola que é o Renato Augusto, sofre com lesões, já tem uma idade avançada, mas no Fluminense sem aquela obrigação de ser o salvador da pátria, de estar sempre tem que jogar e tal, mais tranquilo, entre aspas, imagino eu, acho que ele tem tudo para agregar, para ajudar, para ser um reforço legal, até pelo estilo de jogo do Fluminense. Não sei se vocês concordam. Diga, Natália Ferrão. Não, ele chega para qualificar, aquilo que a gente vai falando. Do meio para frente, o Fluminense faz movimentos com o Renato Augusto em relação à qualidade técnica. O que vai determinar o quanto ele vai ser utilizado na temporada é a questão física. Na temporada passada, muito em função também dessa obrigatoriedade de ser o salvador da pátria no Corinthians, ele entrou com 70%, 60%, 50% de condição em alguns jogos. Acho que no Fluminense isso vai ser dosado de uma outra forma. Acho que ele vai poder dar mais próximo do 100% dele, né? E o galo forte vingador de tanta gente, Rafael Prats, Bernard vem aí também, mas é no meio do ano só, não é isso? Meio do ano. Gustavo Scarpa, o torcedor do Galo, tá com a cabeça inchada nesses dias aí, porque levou outra derrota do grande rival Cruzeiro, 2 jogos na Arena MRV, 2 derrotas. Mas vem forte de novo para Libertadores. É um postulante a título. Grupo muito forte, um elenco qualificado, um dos melhores do continente, o Atlético, né? Geralmente os melhores do Brasil, né, já há algum tempo na Libertadores, estão entre os favoritos para ganhar a Libertadores. O Atlético se encaixa nisso. Time muito bom, técnico que talvez esteja no último ano da carreira, mas conhece a competição como pouca gente conhece. Ah, último ano da carreira é você que tá dizendo. Ou ele que falou. Mas ele já falou isso faz 2, 3 anos. Pode ser o último, minha família quer que seja, talvez eu pare, talvez. Você imagine como o Felipão vai tratar isso, jogando talvez uma Libertadores pela última vez na carreira. Certamente vai levar isso pro vestiário. Certamente vai trabalhar isso com os jogadores também. Né? Então o Atlético, me parece, tem uma boa perspectiva na Libertadores. Esse time, nem digo a médio prazo, a curto prazo, deve dar uma resposta muito boa. Não é nenhum, assim, absurdo a gente pensar no Atlético como um dos 3 ou 4 favoritos para ganhar a competição. O Fluminense, eu acho que entra nisso também por ser o atual campeão, por trabalho muito bom do Diniz. Mas o Atlético tem um elenco de altíssimo nível, qualidade técnica dos jogadores muito alta em relação ao que nós temos na Libertadores. O Atlético está pensando em ser bicampeão e não é nenhum absurdo pensar isso, não. Abel, aproveitar que a gente está falando aqui de Libertadores, enquanto a gente está falando da competição, eu acabo de receber uma mensagem da assessoria de imprensa da Conmebol sobre a data do sorteio da fase de grupos. Opa! Anote na agenda o sorteio da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2024 será em 18 de março. 18 de março. Sempre com transmissão dos canais ESPN, Star Aí Plus. você vai conhecer os adversários do seu time. E toda a repercussão aqui no F360. Muito bem. Então, repetindo, falamos de Botafogo e Bragantino. Fluminense e Os Galo. 2, impossível os 2 chegarem à fase de grupos. Um dos dois vai Ou para chega um, ou chega o outro, ou não chega nenhum dos dois. Falamos de Galo e Fluminense, que buscam o bicampeonato. E agora vamos falar de 4 times que buscam o tetracampeonato. Opa! Lá no início eu esqueci do Grêmio. Foi vice-campeão. Eu falei Grêmio? Ah, então não esqueci não. Então são Grêmio, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, certo? Buscando o tetra, sim. Buscando o tetracampeonato. Tá aí, ó, em busca do tetra, na nossa tela. Histórico dos times brasileiros na Conmebol Libertadores. Flamengo, 20 participações. A 8ª participação seguida. Última final, 2022. Quando foi campeão contra o Atlético Paranaense. Tá aí, então, o último título do Flamengo, tricampeão. Flamengo de tanta gente, de Gabigol, Bruno Henrique, de Zico, Adílio, Andrade. E da Paquita Rubro-Negra, que sempre acompanha o programa. Um beijo para a Paquita Rubro-Negra. Será que ela está nos acompanhando? Tá na academia, tá na academia. Não, Se deve estiver, tá vai ser dormindo, informada do programa. Deve estar dormindo. Se estiver na academia, fale para essa televisão na academia, tem que estar Exatamente. no Então- F360. O volume aí. Como? Tá com samba. Com samba? É. No ouvido na academia? Não. Não entendi. Samba é o cachorro Meu dela. filho. Ah, o cachorro. É verdade. É verdade. Boa, boa.
Então tá aí o Flamengo. Vamos com o Grêmio agora de Renato Portaluppi e tanta gente. Do Morel Imortal, que tá acompanhando também, Abel. De Paulo Nunes e Jardel, de Rivarola, Hugo de Leon. Jogador de bola. Lembra Vizinho, da imagem do Hugo de Leon sangrando? Sensacional. Linda imagem. 22 participações, a última em 2021 é o Grêmio de Luan. Como não? Luan, o rei da América em O 2017. último título, ele foi decisivo. É, última... Depois disso também, hein? Pode pular. Última participação do Grêmio. Pois pode pular. Última final foi quando o Grêmio de Luan foi campeão em 2017. De Jael o Cruel. Sim. Estava lá Cortez, Léo Moura e companhia. Palmeiras, 24 participações, o recorde. O Verdão de tanta gente, de Marcos. Que goleiro, que jogador Do de Chita bola. Verde, que nos acompanha também. O Chita, gente da melhor qualidade. Zinho Tetra Também. estava também, lá Também. no Falar primeiro no Chita, eu título. queria depois fazer uma pergunta pro Prates. Segura aí. Sobre Libertadores? Não. Sobre o Palmeiras? Então não vou responder. Se for não é sobre o Palmeiras, segura aí, não esquece. Então deixa pra amanhã. Última final 2021, último título do Palmeiras 2021. O Verdão tricampeão da América. De Leila Pereira, Sim. de tanta gente. São Paulo, 22 participações. Tricolor do Morumbi de Casares. Protagonista. Júlio Casares. Você falou Casares, pensei no Juanito Casares. Não. 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 Falou Casares. É do porque Santos. Você me deu um Júlio- susto agora. Júlio Casares. O Júlio Casares. Entendi. 22 participações. O Peixe também estivesse na Libertadores, Tava buscando o teto. lutaria pelo Tetra. Vamos seguir Mas aí, Abel. o pior Santos da história não permitiu nem que o clube participasse da Copa do Brasil. Então vamos falar de Libertadores, Vamos por favor. seguir, acho que é melhor. Você está mudando de assunto. Eu falei Júlio Casares. Amanhã o Santos. Última participação 2021, última final 2006, último título 2005. Eu estava nesses dois, hein? 2005, quando ganhou do Atlético Paranaense, e 2006, no Gigante da Beira-Rio, quando perdeu pro Colorado de tanta gente. Rafael Prates, você quer fazer a pergunta agora ou depois do Prates? É sobre Libertadores? O senhor quer desvirtuar o porque assunto? ele lembrou aqui do Chita Verde, que é o cara do F90. E aí eu me lembrei, sempre que eu ligo no F90 e o Prates está lá, ele tá de óculos. É só lá que ele usava. E aqui ele vem sem óculos. É porque quando, tem- conforme É vai figurino ficando, isso? Conforme vai ficando tarde, o olho vai aquecendo, aí ele precisa do óculos. Qual é o motivo disso? Não, a visão vai ficando cada vez mais deteriorada com o passar do tempo e do horário durante o dia. Então, é o agora seguinte, tá Eugênio, fresco ainda. De manhã tá... agora tá razoável. Tá razoável, você tá ficando E muito eu pequeno acho que pra você mim. tenta dar um ar mais professoral naquela mesa do F90. Eu acho. Pode ser. Mas a gente fala aí de quatro... Vamos começar com o Palmeiras? De 4 gigantes da Libertadores da América. Palmeiras, Abel, também um elenco está habituado a jogar essa competição, com um treinador que já é bicampeão da Libertadores, né? Com muitos jogadores que também são bicampeões no Palmeiras. Tudo isso tem um peso em relação Chegou a em conjunto. 4 semifinais seguidas, é isso? 4 semifinais seguidas, né? Então, assim, é um conjunto que conhece muito a Libertadores, gosta de jogar a Libertadores e geralmente chega às finais da Libertadores. Então, um conjunto desse, em relação à parte coletiva, ao trabalho feito pelo Abel Ferreira, pela comissão técnica, pela diretoria do Palmeiras, o Palmeiras também entra nesse rol aí dos favoritos. Né? Se a gente pudesse apontar 3 ou 4, o Palmeiras estaria ou estará também. Então, é um time para ser muito olhado, muito temido pelos adversários. O Palmeiras, de novo, chega bem, chega forte para jogar de novo uma Libertadores. Muito bem. O problema é que o Hendrick vai embora, né? Tem algumas lacunas para preencher, Abel. Claro que assim, a gente conta o Palmeiras com o Dudu, pode ser um outro Palmeiras, com o Hendrick Lázaro até o meio chegando. do ano, talvez jogando uma fase de grupos ou parte da fase de grupos. Então, mas é um time que merece muito respeito, né? O Palmeiras em Libertadores, principalmente, sempre chega. Né? Quando dá tudo errado, para na semifinal, tem parado. Quando dá tudo certo, joga a final para ser campeão. Então, não acho que vai ser muito diferente esse ano, não. Parou as duas, assim... não sei se a palavra, se a expressão é na bacia das almas, mas assim, esteve perto de chegar à final. Contra o Atlético Paranaense foi pau a pau ali até o final, né? Os dois jogos foram muito disputados, o Furacão obviamente mereceu chegar. E também no ano passado contra o Boca nos pênaltis, né? Então é um Palmeiras realmente muito forte. Tem sido o time mais forte da Libertadores nos últimos Acho que a anos. maior oscilação do Palmeiras na Libertadores tenha sido na reta final da Libertadores passada. Quando joga com o Boca, não joga bem.
O jogo contra o Boca Juniors Ainda não assim, a foi decisão bom. dos pênaltis. E mesmo assim ainda conseguiu levar para os pênaltis, porque no segundo tempo tem uma melhora ali de produção. Mas eu acho que foi o desempenho mais questionável do Palmeiras numa semifinal. Agora, contra o Atlético Paranaense, como você disse, foi muito igual. Mas é um time que chega muito forte, mais uma vez. É um time a ser observado e ser temido por alguns adversários. E o Flamengo de tanta gente? Então, o Flamengo, teoricamente, é um dos favoritos também, né? Qualidade de jogadores, ninguém tem igual na América do Sul, né? E uma comissão técnica gabaritada. O Flamengo é muito pesado para a Libertadores, muito pesado. Agora é desenvolver esse time com mais investimentos, né? Contratação do De La Mais? Cruz. Os que já chegaram. pensando em relação Pensei ao que você ano estava passado. pedindo mais. Não, a chegada do De La Cruz é uma chegada pesada. O Vinha, que ainda não estreou, é outra chegada de muito peso. São jogadores que incorporam muito o elenco, que tem muitas opções. Então é óbvio que o Flamengo entra como um dos favoritos, mais uma vez. Embora tenha decepcionado ano passado, quando também entrou como favorito, ele mais uma vez entra como candidato seríssimo ao título, né? Assim como o Palmeiras, que a gente falou agora há pouco. Realmente, De La Cruz e Vinha. Contar que a base foi mantida. Saiu praticamente ninguém importante. Saiu alguém que era titular? Não saiu ninguém. Não. O Everton Ribeiro, que não vinha sendo mais Não titular. era titular. Né? Vidal já tinha saído no meio do ano passado. Quer dizer, Vinha o mesmo campeão. Flamengo E não era titular também. também não era titular. Vinha campeão da Libertadores em 20 com o Palmeiras. Também o vinha jogador De titular. La Cruz também já ganhou Libertadores pelo River Plate. Chegaram da Libertadores do ano passado para essa, o Flamengo agregou 3 campeões. Tite e sua comissão técnica, campeão. Vinha, campeão. De La Cruz, campeão. Só isso. Além do que já tinha. É muita coisa, hein? Mas vai ter que produzir mais coletivamente. Produziu na temporada passada. Há uma tendência de que isso aconteça. Até pelo ambiente que está mais tranquilo. Mas não dá para pegar justificativa de bola ou do que for para as coisas quando não acontecem. Tem que se melhorar o que não está acontecendo. O Flamengo está com uma dificuldade de converter as oportunidades em gol. Então vamos ver se a partir daí o Tite consegue arrumar ali uma alternativa. Ainda sofre com os contra-ataques. Então tem alguns ajustes que o Tite precisa fazer, pensando numa Libertadores, que numa fase de grupos ainda você tem uma margem de um erro, ainda que seja pouco, mas depois é só o mata-mata. E no mata-mata não pode ter erro, né? Assim, dá para entender que ainda é um estágio Sim. inicial de Claro. temporada para todo mundo. A Então, perspectiva é muito boa, ninguém né? está jogando tudo o que pode ainda. Então, o Flamengo pode, ele tem espaço, muito espaço para crescer com o elenco que ele tem hoje. Olha que curioso, eu vou deixar o São Paulo por último, esses 4 aí, porque falamos do Flamengo, que tem uma comissão técnica e um time acostumados, né, com Libertadores nos últimos anos e com técnico campeão, que é o Tite. Falamos do Palmeiras, idem, técnico campeão e time acostumado nos últimos anos. Vamos falar do Grêmio agora, que também tem um técnico campeão da Libertadores. Não tem chegado tanto, mas naquela Libertadores primeira que o Abel ganhou, o Grêmio foi até a semifinal. Não, foi as quartas que ele foi eliminado pelo Santos. Quartas. Foi até as quartas de final. Mas, enfim, também tem um técnico tarimbado, mas um time que não é tão favorito assim, não é favorito como são Flamengo e Palmeiras. Não, em um nível inferior, o Grêmio causa dúvida nesse momento, né? O Grêmio, a diretoria reconhece que precisa trazer ainda alguns jogadores. A gente fala muito aqui, né, Abel, em cima de perspectiva. A gente olha para o elenco do Flamengo, é um elenco que, em relação à qualidade dos jogadores, ninguém tem na América do Sul. Nem os brasileiros, que são candidatos a título também, como o Flamengo é. O Grêmio me parece que tem um trabalho do Renato no passado muito bom, levou o time ao vice-campeonato brasileiro. Aí perde o Soares, que é uma referência do continente, uma referência do futebol. Esse é o ponto. Perdeu o Soares e não trouxe ninguém à altura. Acho que o começo do Gauchão ainda causa algumas dúvidas, né? Ganhou do Juventude, que é um jogo de Série A, e aí é um outro nível de comparação. Perderam o Soteldo por 2, 3 meses, depois de um começo bom do Soteldo, a gente não sabe como ele vai voltar, né? E o Grêmio reconhece que ainda tem um elenco que carece de algumas contratações para jogadores para chegar e jogar, não jogadores para composição de grupo. Composição de grupo, o banco não é uma grande fartura, mas tem ali alguns jogadores que o Renato geralmente trabalha, muitos jovens que ele desenvolve no Grêmio, mas para pensar em coisa grande na Libertadores, é preciso reforçar o grupo. O grupo que tem, acho que para pensar em título é muita coisa. É óbvio que até começarem os jogos da fase de grupos, né?
Muita coisa pode acontecer. De repente, o Grêmio pode trazer um grande nome, como trouxe o Luizito Soares. Mas com o que tem hoje, dá para dizer que o Grêmio corre por fora? Não é um favoritaço como são Palmeiras, Flamengo, até o Galo também, acho que pode se considerar um grande favorito. O Grêmio, a princípio, o que tem hoje, corre por fora. Na minha opinião. Pra mim também. Eu tô colocando assim, corre por fora. Agora, se chega um grande nome, alguns reforços, aí o Grêmio pode encorpar. A princípio, eu acho que também não é favorito ao título. Natália e Eugênio concordam? O grande trunfo do Grêmio ano passado era o Soares, né? E é impossível você substituir o Soares. Não vai achar um jogador do mesmo nível no mercado brasileiro. Era uma grande oportunidade, o Grêmio foi buscar e foi muito feliz na contratação. Só que ele saindo, fica um buraco. Um buraco no time e ele foi fundamental. A gente falou tanto aqui ano passado sobre isso, né? Ele fez muito mais do que os gols pro Grêmio, né? Fez muito mais do que as assistências, do que as pré-assistências. A presença dele em campo impunha um respeito ao adversário. E sem ele, o Grêmio tem outro nível, outra pegada. Mas faz parte. Foi muito bom ano passado. Não foi nenhum erro da diretoria. A diretoria não pensou no depois. Não é pensou no depois, pensou no ano passado. Sim. No ano passado funcionou. Agora tem que conviver com a realidade, tentar estruturar melhor o time, pensar em elenco. E vai ter mais dificuldades do que ano passado, não tem dúvida. E deixei por último o São Paulo Futebol Clube, tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo, que diferentemente de Galo, Palmeiras, Flamengo, nos últimos anos não vinha aparecendo na Libertadores, sua tradicional competição, que o torcedor do São Paulo abraça tanto, e gosta tanto, porque ganhou, foi o primeiro a ser tricampeão? Foi o primeiro a ser tricampeão. São Paulo foi o primeiro a ser tricampeão. E o São Paulo, recentemente, chegou a uma final de Sul-Americana, acaba de ganhar a Copa do Brasil, Supercopa, volta a lutar e a vencer títulos. Os jogadores como o Lucas, por exemplo, só que tem diferentemente dos outros que a gente citou aqui, tem um técnico novato em tudo isso, com muita qualidade, ele já vinha mostrando essa qualidade, mas novato em Libertadores. Ele mesmo reclamou, vão ficar falando que eu sou novato em tudo, quando começar o Brasileiro. Não tem como. É um fato, não quer dizer que ele não pode ganhar por ser novato, mas é um fato, é uma competição nova para ele. Ele não tem a experiência que tem o Felipão, que tem o Renato, que tem o Abel Ferreira, que tem o Tite, todos esses técnicos. E o próprio Fernando Diniz, que acabou de ganhar uma. Mas ele conta com jogadores que podem ajudar, né? Que são experientes. Rafinha, o próprio Caleri, o próprio Lucas. Jogadores que, na falta da experiência dele, do casco dele, podem ajudar. Arboleda também. Mas é difícil, é uma competição muito traiçoeira. Uma hora você acha que tá tudo bem, daqui a pouco você perde 2, acabou. E eu só tô falando da fase de grupo. Então, pega um grupo ali, não, esse grupo tá tranquilo, não tá bem assim, não. Eu não lembro se foi a última do São Paulo, mas em cima do que você está dizendo, o São Paulo pegou um grupo difícil e não passou da primeira fase. Foi quando estava com River Plate, LDU Binacional. E Binacional. Que o São Paulo ainda deu azar, que foi o único que foi jogar lá naquela altitude do Binacional. O River Plate e LDU não foram, lembra? Não me lembro qual era a circunstância que eles acabaram não indo. E o São Paulo acabou nem passando. Acho que foi pandemia, né? Foi na época da pandemia. Foi na época da pandemia. Aí os jogos foram todos em Lima. Tiraram lá de cima. Agora me esqueço o nome da cidade. Mas o São Paulo eu vejo como um time muito forte também para disputar, porque é um time com qualidade, é um time entrosado, um time pronto e com jogadores, a Natália destacou bem, como o Lucas, acostumadíssimo a grandes jogos e grandes competições. Arboleda também. Arboleda disputa eliminatórias com o Equador, foi para a Copa do Mundo, acostumadíssimo. Rafinha, precisamos nem falar. E com jovens como Pablo Maia e outros, enfim. Tem que ver até que ponto vão fazer falta o Beraldo, que foi embora numa Libertadores. Quem mais? Caio Paulista, foi pro Palmeiras. A reposição pela lateral esquerda, apesar de não ser um lateral Caio Paulista, e ter se destacado do São Paulo em alguns jogos, algo que precisa também... O lado esquerdo da defesa do São Paulo foi a dificuldade do time no jogo com o Palmeiras, né? Justamente por onde jogavam o Beraldo e Caio Paulista. Sim.
O Palmeiras trabalhou muito por ali com o Mike. Não terminou em gol, mas criou muitas jogadas por ali. E era justamente ali onde jogavam o Beraldo, o zagueiro pela esquerda, Caio Paulista. Mas se puder evitar o São Paulo é melhor. Se puder aquela história, olha, ele tá no pote 1 dos favoritos? Não, agora de cara não, mas se puder evitar, melhor. Se puder evitar, é melhor. É um time que também tô com o Abel, um time que é forte. É forte. O elenco está, para mim, mais reforçado, mais encorpado que o elenco do ano passado, que ganhou a Copa do Brasil, por exemplo. O Gustavo é um jogador de respeito, ganhou 2 pontos. Bem lembrado, hein? Ganhou mal, 2 Ferreirinha, pontos que né? mal. E o Eric. Eles têm um tipo diferente do que o São Paulo tinha de jogadores pelos lados do campo. E bem ou mal, está no momento muito positivo. De ganhar 2 clássicos em 5 dias, tudo isso. Claro que talvez daqui a 2, 3 meses, daí vai ficar lá para trás. Mas para o Carpini foi importante para demarcar território, importante externamente, internamente também. É um São Paulo que olha para a Libertadores com uma visão diferente. É um time de camisa. Muita gente, e eu mesmo poderia dizer, mas camisa não, isso que eu ia te falar. camisa não adianta jogar nada. Em casa. Daqui a pouco você vai falar que jogar em casa para. Então, você tem razão, mas eu mesmo já estou explicando aqui. Camisa não adianta nada quando você não tem jogador. Quando você não tem time. Quando você não tem time, quando você não tem organização. Verdade. E o São Paulo, o time que tem, pronto, organizado, a camisa conta numa competição como essa, muitas vezes. Tradicional. Chega muito forte para mim, chega muito mim forte. também. O São Paulo nessa Libertadores também. Agora, é muito difícil a competição, tem muita gente boa. Tem. O São Paulo está entre um deles para mim. Eu não coloco ainda no mesmo patamar de Flamengo, Palmeiras, Fluminense, mas ele tá perto. Igual do Atlético, por exemplo, não ser num pote 2 aí, de favoritismo. Num pote 1,1, tá. Um degrauzinho abaixo. Mas com grandes condições, sim, brigar pelo título. A Libertadores é uma obsessão do torcedor são paulino, né? São Paulo mudou a história do Brasil na Libertadores. A história do Brasil, dos times brasileiros, do futebol brasileiro na Libertadores, embora alguns já tivessem vencido antes, mas ela muda a participação do país, passa a ser protagonista na Libertadores a partir do São Paulo do início dos anos 90 com Tele Santana e companhia. A partir dali, o Brasil... E é só você olhar o número de títulos que o Brasil tem, que a Argentina tem, e a proporção que o Brasil ganhava antes disso e que passou a ganhar depois. Então, o São Paulo é histórico para a Libertadores e a torcida entende isso, gosta disso e vai dar o máximo para o time buscar mais um título. Só para a gente fechar a nossa análise de Libertadores da América, ela seria só sobre os brasileiros, mas eu vou ampliar com uma pergunta para o nosso Capitão América. Esse é o que conhece do riscado. Conhece muito. Estou aprendendo com o Rafael Prati. Calma. Só para lembrar que Diga. o Brasil tem 8 representantes, né? O país que tem mais equipes na Libertadores. A Argentina tem 6, o Equador tem 5. O Equador que tem crescido muito em relação a clubes, do título né? da Sul-Americana da LDU. Né? O Equador que tem crescido muito como quase uma terceira força do continente em relação aos clubes, né? O Equador tem mais representantes, por exemplo, que Uruguai, que Paraguai, Chile. É o terceiro que mais tem E a representantes. minha pergunta é em cima disso, Rafael Prats, o tático, o homem dos bloquinhos. A minha pergunta... Foi a Natália que falou que você é o homem dos bloquinhos. Sim, eu trouxe alguns para anotar. Bloquinho, você diz bloquinho de Não, nota, bloco né? de carnaval. Ah, tá. Eugênio Leal, ultimamente só dá Brasil. É Brasil na final, brasileiros na final, o Boca quebrou isso aí ano passado, mas é Brasil toda hora. É Santos e Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Atlético Paranaense, aí o Fluminense chegou com o Boca. Quem são os grandes adversários dos brasileiros? É só time argentino? Você vê, assim, me fale aí 1 ou 2 ou 3 times que falam, ó, toma cuidado com esses aqui, brasileirada. Esse aí pode desbancar o brasileiro. Pensando em título, É briga por título que eu tô eu acho que falando. o único que pode tentar brigar é o River Plate. Ou de deixar pelo caminho, né? Mesmo sem De La Cruz agora? Mesmo sendo De La Cruz, ele segue sendo um bom time de futebol, muito bem trabalhado. É o River Plate, embora não coloque no mesmo nível dos brasileiros. Produção me lembra aqui que Miguel Borja fez 3 gols no final de semana. Goleada de 5-0 em cima do Vélez Sarsfield. Aí o Colídio, o outro atacante, fez 2 gols. Foram 5 gols. Goleada daquela pro River Plate, né? Começar a temporada dizendo a que veio. Qual é o nome daquele menino? Ele já foi embora? Echeverria? Ele foi vendido para o Mas- Manchester City. mas continua. Diablito Echeverri. Echeverri. Por enquanto continua, mas já está vendido.
Mas vai jogar a Libertadores. Acho que sim. Ele está na seleção olímpica, né? Pré-olímpica da Argentina, disputando lá a competição lá na O Venezuela. River Plate é uma fábrica de craques. Mas Categoria de É base uma grande escola de monstruosa. futebol, É uma Sempre escola foi. de futebol. Lembrando que esse ano não temos Boca Juniors na Libertadores. Boca não se classificou, vai jogar a Sul-Americana. Então é menos um time de peso, porque o Boca não vinha jogando grande coisa, mas não jogando grande coisa foi a final do ano passado. Sem vencer, ele foi a Sem vencer. Empatando, foi até a final. Então, sem vencer no mata-mata, né? A partir das oitavas de final. Eu não olho assim para o cenário sul-americano e vejo um time com força para bater de frente com os brasileiros na disputa por título. Pode acontecer de aparecer uma surpresa e tal. Tem alguns times que estão se organizando, que estão tentando melhorar. Você tem a LDU, que foi campeã no passado, ganhando do Fortaleza na final, passando por São Paulo e Botafogo em fases anteriores. Assim, é um time, mas que também passou por uma mudança grave de estrutura, mudou muita coisa interna. Não tem mais o técnico, não tem alguns jogadores importantes. Tem o Del Valle que tem feito boas campanhas, né? Mas que uma força do também continente, deu uma né? oscilada negativa Trocou o do ano treinador, passado. Vamos ver o que vai dar, mas os brasileiros são, mais uma vez, muito favoritos. Aí, ó, 5 títulos seguidos. O Brasil vai seguir dominando a Conmebol Libertadores? Vai. São 2 do Palmeiras, 2... Com 6 times brasileiros envolvidos, a cerimônia de abertura da Libertadores acontecerá na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. A Conmebol agendou o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2024 para a segunda-feira, dia 18 de março, na sede da entidade em Luque, Paraguai. O sorteio ocorrerá após a definição dos clubes classificados através da pré-Libertadores. Entre os brasileiros na disputa estão Botafogo e Red Bull Bragantino. Dos 47 clubes participantes do torneio, 28 já iniciam diretamente na fase de grupos, como é o caso de Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Atlético e São Paulo, ao passo que os outros 19 disputam as fases preliminares, que garantem 4 vagas no pote 4 do sorteio. O evento será realizado no dia 18 de março, segunda-feira. Na cerimônia, os grupos da Copa Sul-Americana também serão conhecidos. Localizada em Luque, no Paraguai, a sede, que funciona como centro administrativo da Conmebol, foi o lugar escolhido para a realização do sorteio. Para o sorteio da fase de grupos, os times são divididos em 4 potes, levando em consideração a posição dos clubes no ranking da Conmebol, que classifica as equipes baseado no desempenho das mesmas nas competições nacionais e internacionais nos 10 anos anteriores. Além disso, o primeiro pote inclui o campeão da edição anterior. Sendo assim, os integrantes do pote 1 e, consequentemente, os cabeças de chave são Fluminense, atual campeão, Palmeiras, primeiro colocado no ranking River Plate, segundo colocado no ranking Flamengo, quarto colocado no ranking Grêmio, sétimo colocado no ranking Peñarol, oitavo colocado no ranking São Paulo, nono colocado no ranking LDU, 13º colocado no ranking. Qual brasileiro irá se dar bem esse ano na Libertadores? Deixa aí seu comentário.